Esse é o primeiro vídeo dando as instruções de como fazer o bolo que eu fiz de 2 anos do Antônio. Eu chamei de bolo Ferreiro Rocher. Mas aí vai depender se você for usar avelã, Nutella, igual eu utilizei ou não. A forma do Antônio foi essa, que ela é uma forma bem grande. Ela tem que ser com fundo removível. Eu vou agora fazer um menorzinho para os pais do Dário e a irmã que estão vindo visitar-nos. Ela também é do fundo removível. A primeira coisa é colocar um papel manteiga. Esse papel ele é de uma qualidade superior, realmente não gruda nada nele. No Brasil é um pouco difícil de encontrar, tem que ser numa loja de embalagens ou pesquisar online. E ele é essencial para decoração, porque quando for colocar o chocolate tem que desgrudar para colocar os enfeites na lateral. Então, o primeiro procedimento é o pé de moleque. Eu fiz com avelã porque aqui não vende o amendoim cru, só a avelã. Mas no Brasil pode ser feito com amendoim e eu acho que fica até melhor. Então, a primeira coisa com a noz, seja avelã ou amendoim, é colocar dentro de um saco e com um martelo quebrar para ela ficar com um tamanho reduzido. Eu já fiz esse procedimento, o Antônio me ajudou. As nossas avelãs já estão quebradinhas. Aqui tem 200 gramas de avelã, que é a quantidade que eu utilizei para esse daqui. Mas eu vou utilizar só a metade para o meu pé de moleque para esse. Então, para o pé de moleque, dependendo da sua forma, eu vou falar da forma grande. São 200 gramas seja amendoim ou uma noz. Um pouco menos de 1 xícara de açúcar e 1 lata de leite condensado. Aqui é muito difícil encontrar leite condensado para vender. Então, eu fiz o meu leite condensado para fazer a porção que seria de 1 lata. Utiliza-se meio litro de leite e 10 colheres de açúcar. Aí tem que ficar no forno, mexendo no fogo, de 35 a 40 minutos. O meu ficou pronto em 35 minutos. Para fazer o pé de moleque, então você vai colocar o amendoim com o açúcar, mexer. O açúcar vai derreter, vai virar um caramelo. Daqui a pouco ele volta a solidificar de novo, volta a ficar branco. Continua mexendo, aí vai ter uma hora que ele vai de novo voltar a derreter e você já vai sentir que o amendoim já vai estar torradinho. Essa é a hora de colocar o leite condensado. Nessa hora é muito rápido, então o seu leite condensado já tem que estar aberto e muito próximo de você. Colocar o leite condensado e mexer por mais uns 3 minutos até ele ficar com uma cor marronzinha. Quando chegar a esse ponto, é despejar na forma e deixar a superfície lisa, que eu vou mostrar daqui a pouco quando o meu ficar pronto. Dando continuidade, o pé de moleque eu coloquei aqui na forma, ele já esfriou. O de avelã, ele é muito rápido de fazer, ele não tem a segunda caramelização, só a primeira já faz. Eu coloquei só 1 colherzinha de açúcar e 2 de leite condensado, que é pequenininha essa forma. E aqui 100 gramas de avelã. Aí a gente vai retirar e deixar em um prato. Por isso que é bom o papel manteiga embaixo, porque é muito fácil de transportar. A gente vai tirar o pratinho da forma. E vamos para a segunda parte, que é a gelatina, que é o primeiro recheio. Tudo que eu vou fazer aqui que utiliza Nutella, você pode, no lugar da Nutella, fazer um brigadeiro. Porque aqui, todo supermercado vende Nutella, mas nem todo vende o leite condensado. E quando se encontra para vender o leite condensado, ele é mais caro do que comprar um pote de Nutella. Então, eu vou estar utilizando a Nutella. Para a gelatina,
você coloca o novo papel manteiga embaixo. O seu pé de moleque você coloca um papel manteiga protegendo, e papel manteiga não, um plástico, e pode já deixar na geladeira. Esse daqui, a gente agora vai pegar esse plástico. Esse plástico filme, ele é muito grosso, ele é muito bom. Quando for na loja de embalagem comprar o papel manteiga, procura também um plástico filme desse grosso, que ele não enrola. Ele é ótimo de ser utilizado. A gente não vai lavar a forma, ela ainda tá suja do pé de moleque, que a gente vai passar o plástico filme por cima pra gelatina ficar. Já vou mostrar. Então, o pé de moleque que ficou aqui, ele ajuda a grudar o papel filme. Você passa em uma direção e também na outra, para evitar vazamento. Ela tem que ficar bem protegida. Aí, dependendo da sua forma, você passa umas 3 vezes, até ter certeza que tá bem, sem nenhum furo, para poder a gelatina ficar embaixo e depois ser transferida com facilidade. A gelatina é incolor, ela necessita de, primeiro, você colocar um pouco d'água. Então, naquela forma grande eu utilizei um pacotinho para cada camada. Nessa eu tô utilizando meio pacotinho para cada camada. Aí ele diz na embalagem que um pacotinho você coloca 5 colheres de água. Então eu coloquei meio pacotinho, 2 colheres e meia de água. Então ela já hidratou. E a minha gelatina é leite morno com uma colher de Nutella. Se você não tiver Nutella, você coloca uma colher de brigadeiro. Vai ter que mexer bem isso daqui até ela aderir bem, né? Ficar um líquido único, uniforme. O leite não tá muito quente, ele tá morno. Talvez eu tenha que esquentar um pouco mais. Vamos ver. Então, eu dissolvi a Nutella. Eu utilizei 150 ml de leite e uma colher grande de Nutella. Para forma grande, eu tinha utilizado 300 ml de leite e 2 colheres grandes de Nutella. Ficou em torno de 5 minutos hidratando a gelatina. A gente coloca rapidamente no micro-ondas. Ela vai derreter e a gente vai colocar na mistura do leite com a Nutella, que já está homogênea. É bem rapidinho, ó, já derreteu. Coloca e mistura. Então, misturei bem, coloquei na forma, cobri com plástico filme e vai para a geladeira por 4 horas, ou de um dia para o outro. Dando continuidade, vamos agora fazer a mousse de chocolate. Eu tô utilizando 2 tipos de chocolate, um 64% e um 90% cacau. Eu vou usar um pouco menos da metade de cada um. Vou colocar no banho-maria para ele derreter. Para o banho-maria, você só coloca a água fervendo. A minha água já está fervendo. É só 2 dedinhos de água. Certifica de que não vai entrar dentro da vasilha que o chocolate vai ficar. E coloca o chocolate em pedaços. Então, aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de chocolate, que meu bolo é bem pequeno. Para fazer a mousse, vou utilizar também um creme de leite. Esse eu compro da geladeira. Aqui eles só vendem o creme de leite em geladeira. E uma vez eu vi uma nutricionista falando que é muito melhor o que vende na geladeira. Então, dê sempre preferência. E a clara em neve, que Antônio já fez. Aqui eu utilizei 2 ovos, né? 2 claras. Só esperar rapidamente. Você utiliza o chocolate de preferência. Como a Nutella já é doce, eu prefiro um chocolate amargo. No Brasil não é muito fácil conseguir chocolate realmente amargo, porque eles derretem muito fácil. Então, assim que derreter, vou adicionar o creme de leite e, por último, misturar na batedeira com a clara. Depois, colocar na geladeira. Eu usei metade do creme de leite e misturei. Antônio chegou na hora que eu usei a batedeira de novo, aí não deu para misturar tão bem no final.
mas tá na hora de ir pra geladeira agora. Dando continuidade ao nosso recheio de gelatina. Ele passou a noite na geladeira, então já solidificou. É esperado, né, que tenha. Abrimos a forma, vamos remover o aro. E podemos transferir para cima do pé de moleque, para ocupar menos espaço na geladeira. Para o bolo, eu coloco 4 camadas do papel manteiga para proteger de queimadura o fundo. Ligo o forno na temperatura máxima para ele pré-aquecer. E agora vou untar a forma. O único óleo que eu tenho em casa é o azeite. Então eu utilizo ele também no meu bolo. Primeiro vou untar. Eu já untei, coloquei o excesso de farinha aqui dentro. E eu vou utilizar uma aveia de flocos grossos. Ela é realmente bem grossa. Eu vou colocar meia xícara de aveia, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, meia xícara de um chocolate tipo chocolate do Padre, que ele é bem forte, e uma colher de fermento. Esses são os meus elementos secos. Agora eu vou mexer bem os elementos secos e separar 2 ovos. A clara eu vou colocar nessa vasilha e a gema nessa daqui, junto com esses secos. Já bati a clara para clara e neve, então tá aqui os secos com as 2 gemas, um pouco menos de meia xícara de azeite e um pouco menos de uma xícara de leite. Eu coloquei meia xícara de leite. Aí bati com a batedeira e agora com a pão dura, a colher pão dura, vou misturar a clara e neve dentro do chocolate. Eu misturei a clara e neve com a massa e coloquei na forma. Agora vamos assar, diminuir a temperatura do forno. O bolo de chocolate ele assa muito rápido. Acho que em 20 minutos ele já deve estar bom. O bolo já esfriou. Eu inverti, ele não queimou o fundo, o papel deu muito certo. Porém, do outro lado ele ficou com um buraco. Mas não tem problema, porque a mousse vai cobrir. Agora eu vou cortar no meio e começar a montagem do bolo. Para a montagem, a gente pega o prato, né, que ele vai ficar, começa colocando o pé de moleque. Coloquei o pé de moleque, agora eu vou colocar um pouco de mousse. A mousse ficou bem gostosa a consistência, bem fofinha. A mousse, ela vai funcionar como cola, que agora eu vou colocar a primeira camada de bolo. Como eu já esperava, ficou um buraquinho, mas não tem problema. Vou hidratar um pouquinho com uma colherzinha de leite. Não precisa de muito. Depois vou colocar a mousse. Coloquei a mousse e agora vai vir a gelatina. Coloquei por cima da gelatina o final da mousse. E agora eu tinha hidratado também um pouco com leite essa parte e vou colocar em cima. Agora eu vou colocar o aro de volta. Eu vou tentar também fazer um coração para decoração do topo do bolo. Eu vou colocar nesse saquinho um pouco de chocolate, cortar a ponta e contornar. As linguetas de chocolate, você pega o papel, você pode dobrar mais ou menos o tamanho que você quer que elas fiquem, para ter o controle. Eu tô utilizando só o chocolate 64%, porque se colocar com 90%, ela derrete muito fácil, fica difícil de manusear. E pode colocar uma espessura boa para ela evitar quebras. Eu experimentei fazer mais fininha,
mas é muito complicado. É melhor que ela fique mais grossa e garanta que vai dar certo. Eu vou fazer 20 para minha forminha pequena, né? Eu fiz 19, ficaram na geladeira e elas devem sair facilmente do papel. Então, às vezes, antes de você querer começar a fazer esse bolo, você pode fazer o teste e guardá-las depois para utilizar. Para fixar no bolo, eu vou utilizar uma colher de Nutella. Aqui é a Nutella e vou colocar no bolo. Aqui é o meu coração. E agora, por cima da gelatina, você coloca um pouco de chocolate derretido com creme de leite. Aqui está. Aí agora, se quiser, pode colocar frutas também em cima. Ele ficou com um pouco de marca de dedo, mas faz parte. É bom usar uma luva, né, de plástico, mas eu não tenho, para evitar marcas. E vai pra geladeira de novo. Adicionei alguns Ferrero Rochers e frutas. Por dentro, eu cortei um pé de moleque que saiu um pouco do meio, mas tá muito gostoso. Espero que fique muito gostoso quando fizerem por aí também.